Oi, gente, a gente começa hoje mais um debate do Olhar de Cinema 2020, dessa vez com o filme Pajeú, que está na Mostra Novos Olhares do festival. A gente está aqui com Pedro Diógenes, que é o diretor do filme, e Fátima Muniz, que foi a atriz do filme, para começar uma conversa com eles, um debate em torno. Enfim, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Assim, ao que parece, é um dos primeiros debates do filme no Brasil, né, em português, então, enfim, ficamos muito agradecidos de poder, né, iniciar, estar aí juntos no começo da trajetória desse filme, que certamente vai ser uma trajetória muito longa. E talvez uma pergunta inicial que eu faço, para começar mesmo a conversa com vocês, e talvez um pouco inevitável, entendendo a construção do filme como bastante singular, né, nessa relação que ele tece entre uma personagem, que é a da Maristela, que é interpretada por Fátima, e toda uma relação que se estabelece com a cidade de Fortaleza, sobretudo com esse Riacho especificamente com o Pajeú. Então, entender um pouco como é que surge o mote do filme, se parte talvez de né, um desejo de se lançar ali no encontro com a cidade e as suas histórias apagadas, soterradas por debaixo lá dos arranha-céus, ou se parte talvez dessa vontade mais existencial, digamos, de lidar com essa personagem, ou justamente desse atravessamento, assim, né? Como é que vocês construíram né, essa forma, tanto no roteiro quanto depois, né, com o trabalho de cênico mesmo propriamente? Bem, o filme nasce muito, acho que da minha relação com Fortaleza, assim. Porque Fortaleza tem uma relação muito complexa com a memória. E eu acho que a gente queria falar disso do Pajeú, porque o Riacho Pajeú é um símbolo dessa relação que a nossa cidade tem com a memória, né? Porque Fortaleza foi fundada nas margens do rio, foi um rio importantíssimo para Fortaleza existir, mas hoje em dia esse rio é soterrado, esse rio é esquecido, esse rio está poluído, não existe mais. E isso é uma constante aqui em Fortaleza, assim, é uma cidade que está sempre se reconstruindo, mas ao mesmo tempo acho que destruindo muita coisa. Então acho que a gente queria partir do Pajeú para falar dessa relação de Fortaleza com a memória. Mas para a gente também era muito importante ouvir as pessoas, não só a gente falar o que a gente achava. Então, por isso que o filme também tem esse lugar de se jogar na cidade para ouvir os outros, o lado mais documental dele, né? E aí, mas isso assim são as ideias iniciais, né? A partir do momento que a gente se junta com a Fátima para fazer o filme, se junta com o resto da equipe, o filme começa a ganhar outra vida, porque foi um filme muito construído coletivamente, assim. A participação da Fátima é importantíssima, assim, ela é coautora desse filme completamente. Então, acho até que ela podia falar mais, porque ela que mediou toda essa relação, e aí entra o lado existencial do filme também, porque a gente poderia fazer um documentário mais informativo, mas a gente também queria trazer o lado humano disso, porque o esquecimento de um riacho, a falta de memória de uma cidade, a poluição, isso tudo está influenciando na nossa vida diretamente, né? Não é só uma coisa abstrata, é assim, uma coisa muito concreta. Então a gente queria trazer o lado humano também disso. Aí eu acho que a Fátima podia complementar. Massa. De fato, assim, eu acho que você usa umas palavras bem interessantes, assim, você falou sobre essas questões de atravessamentos, né, e de fato, tanto eu como Maristela e eu como Fátima, essa palavra talvez seja uma palavra-chave, porque perpassa todos esses lugares, né, desse lugar, tanto no documentário, como a ficção, como a realidade, como o sonho, né, tudo isso parece que dança junto e tudo fica meio que apagado, você não sabe mais o que é real, o que é ficção e o que não é, inclusive para mim, durante a minha atuação. Isso é isso foi muito forte durante o processo do filme, porque uma das coisas que o Pedrinho, que eu achei muito legal isso, né, durante o processo, ele escolheu não fazer o percurso do Pajeú comigo, junto com a equipe, né? Então, eu fiz o percurso do Riacho Pajeú,
durante as gravações do filme. Então, isso gerou, certamente, mais atravessamentos em mim e na minha relação com o riacho e da minha relação com a cidade, né? Porque antes do filme, eu já tinha escutado sobre Riacho Pajeú, mas eu não tinha nenhum tipo de relação. E é exatamente essa questão chave que fala da nossa relação com a memória da nossa cidade. Esses apagamentos, esses soterramentos e essa fragmentação, né? Porque uma cidade que não tem memória são uma cidade de pessoas fragmentadas. Então, eu acho que tem muito essa questão de se fragmentar nos espaços também. E eu acho que o processo do Pajeú foi uma busca, tanto de Maristela quanto de Fátima, sobre nossa história e sobre a gente mesmo, e percorrer esse riacho sobre essas memórias e se deslocando pelos lixos, e, enfim, sentindo o cheiro do esgoto. Foi muito rico, assim, essa questão de viver esses atravessamentos, né? Assim, essa questão existencial, porque, de fato, isso é uma coisa muito presente, tanto no filme quanto no meu processo em fazer Maristela. É ótimo escutar vocês. Na verdade, tem algumas ideias que vocês falaram que eu acho que seria legal, talvez, aprofundar um pouco mais, pegando um gancho aí, que é a partir dessas relações, né, entre um regime documentário e alguns procedimentos mais marcadamente de encenação ficcional, previamente roteirizados. E como a nossa experiência com o filme é de não conseguir, felizmente, distinguir exatamente, né? Isso aqui é documental, isso aqui é ficcional, uma coisa que vai nos envolvendo mesmo de uma maneira muito potente. Talvez uma pergunta que eu faço é a respeito desses momentos que tem um lançar-se totalmente no encontro com um desconhecido, né? Enfim, espaços desconhecidos, pessoas incríveis, ilustres, maravilhosas, desconhecidas que vocês vão, né, aprendendo e nos conduzindo nesse aprendizado. Então, talvez, como é que foi esse lançar-se, assim, diante de algo que vocês não tinham prévio controle totalmente, né, na construção do filme? Posso começar, então? Eu acho que foi como é que eu posso dizer? Foi uma outra experiência existencial, assim, esse salto no escuro sobre o outro e sobre esse desconhecido, né? Porque e é engraçado, porque essa cena foi do segundo dia de gravação, então foi logo pá, de cara, assim, esse contato com o outro e esse diverso, e essa imprevisibilidade, né? Você nunca sabe o que o outro vai te dizer. E eu fico pensando que o Pedro falou, né? Que acho que uma das coisas mais importantes do filme não é exatamente a gente só ficar falando sobre o Riacho Pajeú ou sobre a nossa falta de memória sobre o Riacho Pajeú, e é de fato ouvir as pessoas, né? Então, o encontro, ele é sempre essa coisa imprevisível. E em alguns momentos me gerava assim, como é que eu posso dizer? É um certo encantamento, mas um certo susto de estar chegando em várias pessoas desconhecidas e perguntando sobre esse riacho, porque você nunca sabe o que elas vão falar. E em que seguida eu posso fazer uma pergunta sobre o que ela vai me dizer, né? Então, eu não sei, eu estou um pouco nervosa, assim, de estar falando sobre isso. Mas, de fato, assim, o encontro... Isso me faz pensar que, de fato, o filme inteiro, ele é sobre encontros também. Não só quando a gente está lá entrevistando as pessoas na rua, mas todas as pessoas com as quais eu tive contato, exceto o meu parceiro de cena, o Yuri, né? Todos os outros eram pessoas que não tinham um conhecimento prévio sobre a pessoa. Então, era sempre algo novo, era algo que ia se construir ali, no que a pessoa ia me dar e no que eu ia poder oferecer para a pessoa também desenvolver. Então, tem muito essa questão do improviso também, e de estar atento ao que o outro vai dizer, e acho que uma das coisas que eu aprendi muito com esse filme, e que foi até em certo ponto foi doloroso, é apenas ouvir. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, e a gente já trocou muito essa ideia durante o filme, eu e o Pedrinho, assim, dessa necessidade de escuta que a gente tem,
de realmente ouvir o que o outro está falando sem um pré-julgamento, sabe? Porque às vezes... é o desafio do momento, né, brasileiro atual. Mais do exatamente, que nervoso falar, é saber ouvir. Exatamente. E foi muito difícil, assim, porque foram muitas opiniões distintas, né? Em alguns momentos dava vontade de rebater, mas não, peraí, é a opinião dela, né? É o que essa pessoa pensa, é o que essa pessoa sabe, é o que essa pessoa acredita. Então, assim, conclusões são as pessoas que vão ter quando elas assistirem. E eu acho, e tudo isso faz parte de quem a gente é, né? Da nossa história também. Então, eu acho que a escuta, ela é uma peça-chave do filme também. E eu trabalhei bastante isso, assim, foi muito, muito importante também. Eu lembro que quando surgiu essa questão da escuta, a gente conversando sobre isso, a gente começou a conversar como hoje em dia o ato da escuta às vezes pode ser mais revolucionário do que o ato da fala, né? E como a gente queria falar de fortaleza, de memória, de coisas que são esquecidas, de pessoas que são esquecidas, a gente teve muita necessidade de ouvir o outro, assim, e de poder ouvir o outro meio desarmado, assim, sem a Fátima conhecer as pessoas, sem a gente mesmo da equipe conhecer. A gente escolheu um local aqui de Fortaleza, uma praia, que é próximo da onde o Riacho Pajeú passava, mas que é um lugar de encontro da cidade que reúne pessoas de vários bairros, de vários lugares, de idades diferentes. Então ali a gente achou que a gente podia ouvir um pouco a cidade, assim, a gente queria falar tanto de Fortaleza, de sua relação com o ambiente. Então como a gente também pode ouvir as pessoas que fazem parte dessa cidade, que fazem parte desse ambiente, né? E aí a Fátima é isso, é uma enrascada que a gente jogou a Fátima, né? Porque eu imagino, tenho certeza que para o ator, para a atriz é muito difícil ter que estar lidando com um improviso, com um inesperado, com um imprevisível. Mas aí ela se garantiu e se jogou. Eu acho que está lá no filme toda essa troca, toda essa presença da escuta, toda essa abertura para o outro, assim, acho que está lá no filme, nessas cenas. Tá, totalmente, enfim. E só puxando um pouco, talvez, para um outro caminho que o filme também segue, que são essas elaborações, né, talvez fabulações propriamente, né, do que o cinema permite, do que esse riacho virando esse espécie de monstro, né? Enfim, essa coisa ultra poluída, né? Talvez exacerbando algo que já está na realidade, mas transformando numa visualidade para dizer de muita coisa, né? E para dizer, claro, dos rumos destrutivos para que a cidade está caminhando, né? Não só Fortaleza, como a maior parte das capitais brasileiras. Então, talvez falar um pouco dessa construção desse imaginário, né? Dessa figura que, para mim, às vezes parece um pouco filme de terror, que eu achei maravilhoso, porque no momento eu estava no registro documental, no próximo eu já estava totalmente enredada ali num lugar da ficção de fabulação mesmo, né, de imaginar. Então, se puder comentar um pouco dessa construção também narrativa. Tem uma coisa que eu acho que tem lá desde que eu era criança aqui em Fortaleza e eu ouvia falar do Pajeú, que tem uma coisa meio fantasmagórica, assim, desse riacho que já foi muito importante, mas que não existe mais. Sempre na minha cabeça ficou uma coisa isso, meio fantasmagórica, uma coisa meio de filme de terror, algo que existia, mas não existe mais. E aí tem um dado que toda vida que chove aqui em Fortaleza, o riacho que está soterrado transborda e inunda aonde ele passa. E aí era outra coisa que para mim também sempre teve algo meio de sei lá, meio de ficção científica, assim, é algo que surge do chão, e ao mesmo tempo me parecia tanto a natureza se vingando, assim, o riacho se vingando, que aí poderia levar para esse lado de filme de terror, assim, uma água que sai do bueiro e inunda a cidade, mas também tem uma coisa meio de ajuda, assim, parecia que é também que é o riacho pedindo ajuda, assim, pedindo, pelo amor de Deus, me salvem, assim. Então, acho que essa presença desse ser tem um pouco de trazer essas coisas, assim, um lado meio fantasmagórico, mas também um lado de ajuda, assim, esse ser aparece para essa personagem, eu acho que é muito pedindo ajuda também.
Então, aí, e como a gente tinha uma coisa de o filme, por ser um filme sobre o riacho, a gente achava que a linguagem do filme também podia ser muito fluida, assim como a personagem, uma hora encontra com uma pessoa, depois vai para outra, assim como um percurso de um riacho que vai correndo e nunca está no mesmo lugar. A gente achava que a linguagem também podia ter essa fluidez, também podia ter um percurso e ir mudando e se adaptando e correndo por outros lugares. Então tinha essa vontade de misturar um pouco uma ficção com um lado mais de um clima de filme de terror e a parte também documental. Assim, eu acho que durante o filme eu me neguei um pouco a tentar enxergar esse ser como um monstro, sabe? Porque para mim ele sempre foi essa figura que estava ali querendo ser visto. Tipo, era a voz do riacho, né? Tanto que ali para mim era o grito que estava soterrado, como o Pedrinho falou, quando chove a água sobe, é a voz do riacho dizendo: eu estou aqui ainda. Vocês me colocaram debaixo do asfalto, mas eu continuo existindo. Eu continuo percorrendo, eu faço parte das veias de Fortaleza, né? Então para mim era muito essa presença de existência e de resistência, né? Eu estou aqui. Claro que ele tem essa figura que é mais místico do que monstruoso para mim, sabe? É uma coisa assim, mais um ser da natureza que se encontra com a poluição e que é um ser híbrido entre poluição e natureza. É uma outra coisa, né? Mas nem uma coisa nem outra. E que ao mesmo tempo está ali se comunicando, se fazendo presente, pedindo ajuda e reclamando. E para mim é muito isso, quando tem esses momentos de encontro dela com esse ser também, né? Seja na realidade, no sonho, que é sonho, que é realidade, né? Para Maristela. Talvez chamar de monstruoso, eu mesmo revendo minha própria terminologia, é justamente colocar o desconhecido nesse lugar do abominável, né? E não é isso, é aquilo que a gente não está vendo que ganha forma realmente. Assim. Aproveitando uma pergunta mais prática, assim, quanto tempo de produção foi o filme? Eu digo produção no processo todo, né? Pensar o argumento e ele ser efetivamente filmado. Ele foi resultado de um edital, né? E aqui no Ceará os editais demoram muito tempo. Então, assim, do momento em que a gente escreveu o projeto até realizar, deve ter se passado, com certeza, mais de um ano, talvez até 2 anos, porque demora muito. Mas o processo de pré-produção e filmagem foi relativamente curto. Eu lembro que de filmagem, eu acho que foram 12 dias, ou 13, se eu não me engano. E fizemos ali uma pré que talvez tenha durado mais um mês de encontros, ensaios, conversas, por aí. Uhum. E mais um bom tempo de montagem. Montagem eu imaginei mesmo. Pegando um gancho, Pedro, da sua trajetória anterior, né, também como realizador, mas também com um trabalho muito próximo do som, né, da construção sonora dos filmes, como é que vocês veem a elaboração do som nesse filme também como, né, um dos elementos ali que tá junto com a fotografia, com a montagem, com a encenação, enfim, junto com os outros frentes para construir essa reflexão em torno do Pajeú, em torno da cidade, enfim, como é que vocês veem isso? Eu acho que o som no filme está em várias camadas, né? Acho que nessas camadas que a gente falou, né? Tanto ele tem uma importância muito grande para construir esse clima de terror, de mistério, como também ele tem uma função muito importante no lado também humano do filme, que eu acho que estão quando os personagens cantam, né? E aí eu conto com o trabalho aqui de alguns artistas aqui de Fortaleza que eu admiro muito, assim, a trilha é do Vitor Colares, que é um cara que já trabalhou comigo em vários outros filmes, fez a trilha do Inferninho, estava na trilha do Último Trago. E o Luquinhas, que é o Lucas Coelho, que é um artista aqui que cuida do som, desde o som direto até a finalização, mixagem, e ele fez isso no Pajeú. E no Pajeú a gente ainda contou com uma coisa maravilhosa, que foi uma coisa que esse amigo Lucas montou aqui junto com outro cara que eu acho que você conhece, que é o Alexandre Veras. Eles montaram aqui, numa fazenda do Alexandre Veras, eles montaram um grande estúdio de finalização de som. É uma coisa assim, no meio de uma fazenda, no meio da natureza,
mas que tem toda a estrutura técnica possível, assim. Então, foi um momento muito especial de criação do filme, poder ficar lá um tempo imerso na natureza e pensando o som do filme, que foi uma coisa que eu assim nunca tinha feito, assim, de sair da cidade para poder fazer a mixagem e a edição de som. E foi importantíssimo assim para a gente poder ficar ali concentrado, próximo da natureza, mas também conseguindo ter toda a tecnologia ali ao alcance da gente para poder fazer o som do filme. E aí tem isso, assim, a parte que eu acho muito boa. Assim, eu acho que eu invejo muito a música, acho que eu queria ser músico no final das contas, mas não tenho talento nenhum. Mas aí eu gosto de usar muita música para emocionar, assim. Eu acho que aí é onde entra a parte do karaokê, dos atores cantando. Inclusive o final do filme. Ixi, tô dando aqui spoiler, mas tudo bem. Esse vídeo também será. Eu acho que tem uma transformação assim na personagem, assim, quando eles cantam. Talvez emendando um pouco num comentário que você fez, né, a respeito da saída ali para a natureza para pensar o som do filme, talvez pensar esse filme hoje, né, como ele está chegando, né, no Brasil agora, começando sua trajetória, e nesse contexto tão desolador, né, do que está acontecendo no Pantanal, das queimadas e tudo que a gente está vendo nos últimos anos, de não só descaso, mas de desmonte, destruição direta mesmo, planejada. E como é que vocês veem esse filme também na relação com o contexto macro do filme atual, enfim, nessa lida com a natureza e com esses, enfim, seres não humanos, outros vários diversos, né, que estão à nossa volta e que, né, a humanidade insiste em considerar domável, né, enfim, domesticável, inferior, enfim. Como é que vocês veem a relação do filme com todo esse contexto mesmo? É um negócio complexo de falar. A gente não está com muito distanciamento, né, do momento atual para entender ele, porque é muito. Acho que para mim, por exemplo, está muito difícil entender o que a gente está passando. Acho que aí eu me sinto até um pouco Maristela. Parece que às vezes eu não consigo entender o que é pesadelo e o que é realidade. Assim, tem coisas que não dá para acreditar. Assim, aí pensando assim no Riacho Pajeú, ele foi um processo histórico, né, de destruição, né? Ele demorou anos e anos até ser destruído, ele ficou um tempo de um jeito, aí foi soterrado uma parte, mudado o percurso dele e tal, até que hoje ele foi soterrado. Mas isso demorou anos e anos, né? Hoje em dia a gente está vivendo um momento em que essas coisas estão aceleradas, né? Assim, muito rápido. Então, parece que esses processos de destruição que demoravam anos agora estão demorando dias e meses, né? O país está sendo destruído de uma velocidade impressionante, assim, desesperadora. E o meio ambiente é um dos que mais sofrem com isso, né? Então, assim, o cinema tem essa coisa, né? Porque o cinema tem esse tempo dele, que tudo demora. Você escreve num tempo, aí quando o filme é outro tempo, quando lança é outro. E o filme vai se atualizando, né, com isso. Quando a gente filmou essa questão do meio ambiente com o governo, ainda não tinha entrado muito na prática, assim. Ele estava ainda só no discurso, né? E de lá para cá teve o óleo aqui nas praias do Nordeste, Amazônia, queimada na Amazônia, agora o Pantanal. Então, assim, é desesperador estar vivendo isso agora. Ao mesmo tempo, poder estar lançando um filme, poder estar conversando sobre isso, poder estar dividindo coisas, é o que dá alguma esperança, alguma força para esse momento. Assim, o que acrescentar, né? Porque eu concordo completamente com o que vocês estão falando. E eu fico pensando assim, né, que o capitalismo, ele sempre viu tudo que é da natureza como um recurso possível para ser explorado, para ser usado, para ser destruído, como se aquilo não fosse vivo, né? Fosse uma coisa que você pudesse estar sempre se reaproveitando daquilo, sem uma reposição ou sem uma atenção específica, né? E aí, como o Pedrinho falou, né? O Pajeú, o Riacho, ele passou, não só o Pajeú, né? Acho que todos os rios de Fortaleza, todos os rios das grandes cidades, eles passam por esse processo, às vezes é longo, às vezes é rápido, mas eles passam por esse processo de
de tudo que o esquecimento traz, né? Que é o abandono, é a sujeira, é o descaso. E não é só com os riachos, né? São com as comunidades ribeirinhas, então são com as pessoas também. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, é sobre o meio ambiente, mas esse filme, ele também fala sobre essas pessoas que estão nessa condição de não terem voz, sabe? Dessas pessoas que também são esquecidas, dessas pessoas que também são esquecidas, seja pelo poder público, seja pelas instituições, pelo Estado, seja por nós mesmos, né? Porque é muito fácil a gente esquecer o outro que a gente não vê e que a gente sabe sobre ele, mas a gente não vê, a gente prefere até não ver. Enfim, e tudo que tem acontecido no Pantanal, o Pedrinho falou, né? Os olhos, as barragens que se rompem, tudo é um grande plano, né? Para uma grande destruição, para não só matar a natureza, mas matar a gente, seja pela falta da natureza, ou seja emocionalmente, psiquicamente, sei lá, mentalmente, de todos os níveis, isso nos corrói também, né? Eu acho que o filme, ele estava no começo, de fato, mas isso já era uma coisa pungente, já era uma coisa ali latente, que já existia, que já vinha, sei lá, desde o Temer, né, essas coisas todas já vinham acontecendo, esses descasos aumentando, né, porque isso é histórico, isso é desde que o Brasil é Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui, isso vem acontecendo. Mas eu acho que ele está agora num momento muito preciso também, né, de trazer esse debate cada vez mais presente, da gente falar mais sobre isso e da gente se perceber, assim, como sujeito histórico também, né, o que eu faço? Qual é a minha corresponsabilidade sobre as coisas que estão à minha volta, né? Sobre o rio que passa perto da minha casa, ou sei lá, sobre até o meu descarte. Tipo, o que eu faço com o meu descarte, né? Então, tá tudo interligado, assim. Tem essa questão macro, como você pontuou, que é uma coisa que existe, que assim, eu vou ser bem sincera, assim, tenho evitado ver, porque isso me afeta emocionalmente de uma maneira muito profunda, e eu preciso também ter uma certa saúde mental para poder viver minha vida, mas eu sei o que está acontecendo. Enfim, são muitas coisas, né? E que bom que o filme está aí para isso, e que bom que a gente está aqui para poder fazer alguma coisa também, né? Opa, deixa eu só tirar essa Participações especiais especiais aqui, Bia. no momento certo da conversa. Gente, nosso tempo está acabando. Eu vou só fazer um comentário final e passar para vocês, né, comentam o que preferirem. Só destacar como a importância do filme também no seu esforço de forjar uma memória coletivamente, né, na ausência de uma memória a respeito do Riacho. Então, né, vamos lá nos unir aqui no cinema, fazer isso, de criar uma memória, criar pedaços de memória e juntar essa gente também a partir desse exercício de criar memória, né? E, né, só retornando a vocês, eu acho que o filme nos incita a fazer isso nos nossos espaços e nas nossas cidades, onde a gente vive, né? Na nossa relação com o nosso entorno também. Então, nesse sentido, ele não está só circunscrito ali, né, no Ceará, Fortaleza, mas ele tem um potencial de propagador que é muito instigante, assim, é muito bonito mesmo de ver. É isso, um comentário para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa mais para a gente encerrar. Eu queria só agradecer. É muito bom poder conversar nesse momento sobre o filme. Essas exibições vão ser virtuais, né? Então vai faltar o calor ali depois das exibições e das sessões. Mas uma conversa dessa aqui já é ótimo, já supre um pouco assim do desejo de poder falar e conversar sobre o filme. Agradecer muito o Olhar. Assim, é um festival, está no 8º, 9º, né? E sempre quis passar um filme e poder estar passando agora, nesse momento, é especial também, porque eu acho que é uma nova forma de a gente estar podendo também dividir nossos filmes, poder estar podendo exibir e se adaptar ao momento que a gente está passando, esse momento difícil. Então, a gente poder estar junto nessa, para mim, está sendo especial. Valeu. Eu acho que eu quero mencionar uma pessoa também, que foi muito importante
acho que para o filme também, né, Pedrinho, tem a Cecília Andrade, que para mim é uma pessoa que foi literalmente atravessada pela história do Riacho Pajeú. Ela é uma pesquisadora, artista também, e eu acho que ela é uma referência grande para o filme, grande para Maristela, grande para Fátima, porque ela foi uma pessoa que como ela sentiu a presença do riacho, acho que ela também sentiu a presença desse ser místico, sei lá. Ela também desenvolveu uma pesquisa sobre o riacho, né? Então acho que é muito bonito ver exemplos assim de pessoas que, enfim, que procuram fazer alguma coisa, né? Como o próprio Pedrinho também fazia um filme sobre a história do riacho. Então eu acho que é isso, assim, eu agradeço demais essa oportunidade, estava bem nervosa no começo, mas acho que eu já estou, assim, melhor. E é muito rico poder conversar, trocar essa ideia, o Pedrinho também, meio que a gente conversava uma vez ou outra pela internet, né, mas é bom poder estar aqui olhando face a face, mesmo que por uma tela, e é isso, muito grata, Carla, pela oportunidade, pela conversa. Gente, Valeu, a olhar. gente que agradece. Muito obrigada pela conversa e vida longa ao filme mesmo. Muito obrigada.